Beleza, acho que acho que todo mundo já saiu da sala de espera e já entrou aqui na apresentação. Boa noite, pessoal. Bem-vindos todos ao Bem na Prática. Obrigado a todos por estarem aqui hoje. Esse aqui vai ser a segunda palestra do nosso evento. Então, semana passada a gente já fez a primeira, que foi a palestra de introdução à consultoria. Hoje a gente vai fazer uma palestra sobre estratégia e vamos mostrar um case real. Trouxemos uma palestrante convidada do cliente para contar a história dela. Acho que vai ser bem legal para vocês. E aí, na semana que vem, vai ter a nossa palestra de personalidade e como usar isso a seu favor no trabalho. E, por último, vai ter a nossa palestra de ágil mais para frente. Então, eu queria agradecer a presença de todos aqui. Se quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, eu peço que vocês mandem para mim, o Rubem, eu sou o Rubem, prazer. Mandem as perguntas para mim no chat ou para a Lívia Galli, tá? Então, pode mandar para mim ou para a Lívia Galli. E a gente vai concentrar as perguntas aqui e vamos respondendo vocês, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta específica de processo seletivo, que não tem tanto a ver com a palestra em si, depois, no final da palestra, a gente vai passar um e-mail para vocês e vocês podem mandar no e-mail as suas dúvidas de processo seletivo, de recrutamento, que a gente responde depois com mais calma. Então, peço para vocês concentrarem mais as perguntas sobre a palestra ou sobre o assunto em mim e na Lívia. Acho que é isso aí. Vou passar a bola aqui para o André, que é o nosso palestrante de hoje, e deixar ele tocar a apresentação. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Primeiro, obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado por estarem aqui. Espero que esse tempo que a gente tem junto seja proveitoso e interessante para vocês. Então, vamos tornar isso aqui o máximo possível com exemplos, deixar um pouquinho mais dinâmico. A ideia não é dar aulas e nem ensinar estratégia para vocês, é ter uma conversa, tá? Então, vocês sabem como usar a pergunta, perguntem para o Rubem. Rubem, se tiver alguma coisa que você queira me interromper aqui, pode mandar chat para mim. A gente pode fazer isso um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho mais improvisado. Acho que não vai ter problema, vai ser melhor para todo mundo. Começando me apresentando, já comecei a falar um monte, vocês veem que eu gosto de falar. Meu nome é André, essa é uma foto minha dos idos em que eu não tinha essa barba enorme, mas agora já sou eu ainda por trás disso aqui. Eu sou manager da Bain, estou aqui há 6 anos e participo de projetos de varejo, principalmente, mas já rodei em várias indústrias. E hoje, minha especialidade é marketing digital e marketing em geral. Apesar disso, eu estou aqui para falar de estratégia com vocês. O que isso tem a ver com marketing digital e varejo, que seria a minha especialidade. Vocês vão ver que estratégia é um tema importante para a gente. Não é à toa que a gente é chamado de consultoria estratégica. Então, todo projeto que a gente faz na Bain, em algum momento, a gente usa alguns desses conceitos que a gente vai abrir para vocês aqui. Então, espero que seja interessante. A gente está abrindo exatamente uma apresentação que a gente usa com clientes, é o nosso ponto de vista de estratégia mesmo. Não é nada feito para recrutamento especial, apresentação the real deal. Espero que seja útil. Comigo também está a Ana, que foi colega minha de Bain, hoje é CEO do Instituto Sonho Grande. Ela vai contar, não sei se todos conhecem, ela vai apresentar muito melhor o caso que ela participou e também hoje o que ela está fazendo lá, depois de ter saído da Bain. Beleza? Então, vamos dividir assim de maneira super criativa. Eu vou falar de planejamento estratégico e a Ana vai falar de fato de quem botou a mão na massa, fez isso acontecer num exemplo real. Tudo começa, como sempre, com a definição dessa palavra fácil, que é estratégia. Tem definições do dicionário, se vocês forem fazer MBA um dia, ou se não sei quem aqui já fez MBA, ou já está fazendo alguma coisa na área de administração, vai ver que tem umas 20 definições de estratégia, né? Um cara chamado Mintzberg, canadense, inclusive, criou os 5 P's da estratégia, porque para ele estratégia podem ser 5 coisas distintas. O nosso objetivo aqui, com esse slide, humildemente, não é definir o que é estratégia. Pelo menos a gente entender do que a gente está falando nessa apresentação e para bem, quando a gente fala de estratégia, o que a gente quer dizer. Estratégia é basicamente um plano para alcançar algum objetivo. E tudo o que você faz para que esse plano saia do papel. Não é só um plano. Mas uma estratégia precisa de um objetivo, precisa de um plano e precisa de ações tangíveis que façam esse plano acontecer. Para isso ser verdade, a gente vai ter que fazer escolhas.
plano significa dizer não para um monte de coisa legal que pode acontecer. Isso também significa que você tem que fazer isso de maneira proprietária, tem que ser algo que faça sentido para a sua empresa. E, além disso, dinheiro não é infinito, a atenção das pessoas não é infinita, o material que você usa para fazer os produtos não é infinito. Você tem que saber usar tudo que você tem, e aqui eu estou falando de atenção, de dinheiro, de espaço, real estate, tudo da melhor forma possível. Então, no final das contas, dado que estratégia é um plano para a gente chegar em algum objetivo e saber o que a gente tem que fazer para chegar lá, tudo no final das contas se resume a o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, o que eu quero atingir, o que é sucesso para mim e como que eu vou fazer isso sair do papel com os poucos recursos que eu tenho. Tudo isso que eu disse fica articulado nesse framework que a gente usa, que é o framework proprietário da BEM, que a gente usa de verdade quando a gente tem que fazer projetos de planejamento estratégico. Tudo começa com aquele ponto ali de cima, que é a ambição. Onde eu quero chegar? E onde eu quero para chegar aonde eu quero chegar, eu tenho que saber duas coisas. Onde jogar? Que mercados eu vou atender? Que clientes? Como que eu vou fazer isso? E como que eu vou ganhar em cada um dos campos que eu escolhi atuar. E para isso eu vou ter que deixar alguns campos de fora, eu vou ter que deixar algumas atividades minhas de fora. Aqui vai ser um pouco da arte de dizer não. Dado que eu já escolhi onde jogar e como ganhar, eu vou ter que descobrir quais são as minhas prioridades. Ou seja, dado o que eu tenho, dado o que eu quero fazer, o que eu vou priorizar. E, por fim, e isso é uma parte super importante, como eu faço isso acontecer. De nada adianta ter um plano lindo no papel, se você não para pensar, beleza, segunda-feira, quem que vai sentar na mesa, ligar para as pessoas que têm que ser ligadas? Eu tenho que ligar para alguém, eu tenho que comprar uma empresa, eu tenho que contratar gente, eu tenho que fazer o quê para que isso saia do papel? Em que ordenamento? Quem que é o responsável por cada coisa? Para que isso, de fato, se torne algo útil para a empresa. É óbvio que tudo isso que eu falei não existe no vácuo, né? A gente não consegue fazer uma estratégia para a empresa Airline Co., como vocês, se alguns já estão estudando o caso, é sempre uma empresa com nome genérico, assim. Não pode ser uma estratégia genérica para uma empresa genérica. Não existe a melhor estratégia para airlines, não existe a melhor estratégia para varejo. O que existe é a estratégia que é a melhor para você e que leve você ao objetivo onde você quer chegar. E é isso que a gente chama de fundação estratégica. É tudo que a gente sabe, são os fatos que corroboram as escolhas que a gente vai fazer, a ambição que a gente quer chegar e que prioridades a gente vai ter. Dito de maneira rápida, é assim que a gente organiza o nosso projeto de estratégia. Então, vocês vão ver daqui um pouco mais para frente que quando... Está rolando o chat aqui, só vou botar aqui para ver quando... Quando a gente faz um projeto, cada um desses bloquinhos vai ser uma frente, vai ter alguns responsáveis, a gente vai ter reuniões com os clientes para discutir cada um desses bloquinhos aqui. Beleza? Meu desafio agora vai ser fazer isso, fazer um pouquinho mais sentido e ser menos abstrato, para que vocês entendam de fato o que eu estou falando. Para começar a tangibilizar as coisas, eu tenho que ter uma ambição. Essa ambição tem que ser arrojada e inspiradora. Uma ambição para uma empresa não é, eu quero manter meu market share porque tá bom. Isso é uma estratégia que não move as pessoas. Isso aqui tem um papel psicológico também. Você vai ter que conseguir contar isso para as pessoas da empresa. Isso vai ter que fazer com que as pessoas das empresas entendam, saibam que é difícil, mas saibam que também se a gente conseguir fazer isso aqui é algo factível. A gente vai ter que ter escolhas. As escolhas não podem ser escolhas simples. Estratégias boas têm escolhas ousadas, criativas e, muito importantes, são desconfortáveis. Esse é um processo, quando a gente faz workshop com cliente, eu já fiz alguns, acho que uns 2 ou 3 desses na minha vida, tanto participei quanto liderei. As pessoas ficam desconfortáveis, tem discussões, às vezes as pessoas falam alto, as pessoas brigam, porque isso é super, super produtivo. Claro que não, a gente não quer que chegue num ponto que as brigas fiquem pessoais, mas falar é importante, porque vão ter visões discrepantes dentro de uma empresa, é importante a gente conseguir trazer isso à tona. Depois que a gente faz todo esse processo mais abstrato, a gente tem que traduzir tudo isso em prioridades que façam sentido para a empresa e depois fazer a coreografia da jornada de transformação. Antes disso tudo, tudo que a gente vai fazer nessa etapa que eu descrevi é baseado em insights próprios, olhando para os dados dos clientes, olhando o mercado dos clientes e vendo como é que tudo isso vai evoluir. Porque a estratégia depende também dessa visão de futuro, o que vai acontecer lá na frente, que é o que a gente chama de fundamentação estratégica. Entrando justamente nisso, como estratégia não existe no vácuo, como a gente pensa e que fatores a gente avalia quando a gente vai criar
a fundamentação estratégica das empresas. Bom, a gente também pensa de duas formas. Isso aqui é super importante inclusive para o momento que a gente está vivendo hoje, é super relevante. Tem duas perguntas principais que a gente vai responder aqui para definir a fundamentação estratégica de uma empresa. A primeira delas é, o que faz a gente ganhar hoje? Olhando para o hoje, para o agora, o que é relevante, o que a gente poderia fazer melhor e como que a gente age? Basear uma estratégia só nisso não importa, porque todo mundo sabe que o mundo ele tem a mania de mudar, às vezes de maneira inesperada, às vezes de maneira ruim, e a gente tem que saber reagir a isso. A gente não vai conseguir prever o futuro, mas a gente tem que conseguir exercitar algumas visões de futuro, que é o que a gente faz na outra pergunta. O que a gente acha que nos fará ganhar no futuro? E a gente, pensando no futuro, faz as mesmas perguntas de trás, da frente para trás. Então, em inglês, o que a gente fala a gente faz análise present forward e a gente faz análise future back. E o que a gente olha nessas análises? Em linhas muito gerais. Qual é o campo de batalha? O que é o mercado? Quem está jogando? Quais são os concorrentes? Quem são meus clientes? O que eles gostam? Quem está me dando dinheiro de fato? Que problema eu estou resolvendo? Quem que está ganhando nessa batalha com esses clientes? E por que eles estão ganhando? Beleza, dado isso tudo, tem um full potential aqui, tem um máximo de dinheiro que essa empresa poderia almejar ganhar nessa empresa. O quão distante a gente está desse full potential? Essas são as perguntas que a gente responde. Para não ser muito abstrato, exatamente isso que a gente faz no projeto na parte de fundamentação estratégica. Exatamente isso aqui é quase que um work planning de um projeto de estratégia nosso. A gente vai responder essas perguntas. Começando na parte do present forward, a gente tem que saber que mercados e segmentos a gente está. Quem aqui fez administração sabe que isso não é uma pergunta simples. Parece bobo, mas não é. Se vocês pararem para pensar em 2 segundos, assim, quem são os concorrentes do Google? O Google é um site de busca. O concorrente do Google é o Bing e só? Ou o concorrente do Google é o Facebook? Mas o Facebook é um bicho diferente do Google. Será que é de fato um concorrente? Como a gente compara a rentabilidade dessas duas empresas? Como a gente entende, de fato, onde há atrito e onde não há atrito? Depois de a gente descobrir qual é o mercado, quais são as principais fontes de lucro? O que está dando dinheiro para a gente? E depois disso, qual que é o nosso core? Ou seja, o que é aquilo que de fato faz a gente funcionar, que dá a maior parte do nosso dinheiro e que se a gente parar de fazer, a empresa tem que fechar. Isso aqui é quase que a nossa razão de existir no início, que a gente sabe fazer bem. Definindo isso não são perguntas triviais, às vezes são, às vezes não são. A gente tem que olhar para os clientes. Beleza, sei o que eu faço, sei o que eu vendo, sei quem são meus concorrentes. Agora, como os clientes se dividem? Quais são os clientes mais atraentes e menos atraentes? Tudo aqui, no projeto, a gente faz com números. A gente vê qual que é o valor de vida do cliente e vê, clientes com essa característica são mais atraentes que clientes com essa outra característica. Portanto, esse aqui é o cliente que a gente tem que ir atrás. Eu participei, ainda como analista na BEM, em um projeto numa drogaria, numa farmácia, e a gente fez essa análise para os clientes. A gente descobriu, quais são os clientes que de fato são mais relevantes para a farmácia? Que tipos de clientes existem? Isso é super complicado de fazer. A gente descobriu, não vou falar exatamente qual que era, a gente descobriu, dentre vários segmentos, que tinham 2 que eram super atrativos, que a gente conseguia identificar fácil na nossa base. Então, a gente pensa, o que a gente está fazendo para de fato atender essas pessoas? O que eles preferem? Depois, vai para a parte do quem está ganhando. Dado que eu conheço o mercado dos clientes, eu tenho que olhar quem está ganhando nisso aqui. Quais são as regras do jogo? E o que eu quero dizer com regras do jogo? Qual que é o padrão do mercado? É aquilo quando você vai falar com alguém que tem 30 anos de mercado, ele nem vai pensar em te explicar, porque aquilo é tão óbvio para ele que é parte de como as pessoas funcionam. Um dos valores que a gente traz como consultoria é quebrar essas regras do jogo, às vezes, porque a gente não está ali no meio do aquário, que nem aquilo que falam que o peixe, quando está dentro do aquário, ele não vê a água que está em volta dele. É a mesma coisa, a gente é um pouco um peixinho fora do aquário. A gente olha e questiona a água. Será que a água podia ser mais salgada? Será que você não quer ir para o rio em vez de estar no mar? Será que isso tudo, de fato, tem que ser aceito e não pode ser mudado? Se eu quero mudar alguma coisa, é mais difícil, mas é possível. A outra coisa é, quais são os capabilities, pais? Ou seja, quem está ganhando faz bem o quê? E aqui tem vários exemplos que a gente pode dar. Eu trabalhei em outra empresa que era de roupa infantil. Inclusive, foi uma das reuniões de conselho mais interessantes que eu já tive. A primeira reunião de conselho que a gente discutiu, o primeiro tema era unicórnios, que estava entrando na moda. Quando eu estava lá no projeto, estava discutindo unicórnios numa reunião de conselho. Depois veio a nossa parte de apresentação de estratégia. Uma empresa de confecção infantil pode ter vários capability spikes. Elas podem importar coisas da China
de maneira super eficiente, super rápida, super barata e conseguir fazer isso aqui dentro. Ou pode ter costureiras aqui dentro do Brasil para conseguir fazer uma moda super rápida e aqui dentro ainda com custo controlado. Pode ter uma rede de lojas e uma rede de distribuição super boa. Então, tem vários capability spikes que a gente tem que mapear. E como a gente está com relação aos concorrentes. Retorno do ativo, retorno sobre qualquer métrica que você queira usar de retorno financeiro, mas não só retorno financeiro, satisfação dos clientes. A gente usa muito o NPS aqui para saber, de fato, beleza, o que importa? É isso que a gente quer descobrir aqui. E, dado o que eu estou fazendo hoje, dada essa realidade, a estratégia é robusta, a gente está conseguindo crescer. Aqui tem uns termos nossos que eu não vou explicar, mas a gente, de fato, é uma empresa que vai performar bem nesse mercado. Metade do projeto foi aí. A outra metade é muito mais criativa. A gente tem que mudar a cabeça dos executivos, sentar com eles e falar, beleza, isso aqui é a realidade, isso aqui é fato. É difícil de discutir um pouco isso aqui. Agora, o que pode acontecer no mercado? Quais são os cenários relevantes? Como a gente consegue moldar o futuro para que algo faça sentido para a gente? Então, estou lendo o slide agora da direita para a esquerda. Beleza, como que isso pode mudar? Dado que essas coisas vão acontecer, que essas tendências e esses riscos estão lá na frente, quem são as empresas, startups, inovadores que estão se movimentando em cada um desses cenários? Como que a gente pode agir em conjunto ou ser um fator de disrupção? E que vantagens, muitas vezes digitais, a gente tem que construir para que isso aconteça? Dado isso, olhando para as startups, quem são os clientes dessa startup no futuro? O que vai acontecer com os nossos clientes se isso tudo acontecer? E aí a gente volta para a pergunta. Dado isso que a gente desenhou de lá para cá, será que o meu core é estável ou será que está prestes a acabar? Será que eu estou preparado para reagir às mudanças? E aqui tem 3 perguntas que a gente quer fazer importantes. Primeiro, quais são as iniciativas que a gente chama de no regrets? Na frente da apresentação vai estar traduzido. Mas a gente fala de no regrets. É aquilo que eu faço independente do cenário que eu ver, aquilo ali faz sentido fazer. Quais são os riscos que eu tenho que comprar, que pode fazer sentido só para uns cenários e para outros não? E quais são os riscos que eu tenho que me proteger sim ou sim? Dado isso, a gente pensa um pouco em quanto isso é previsível, quanto a gente tem de certeza, e consegue desenhar quase que um fact pack, uma base de fatos do que a gente acredita que está acontecendo e do que a gente acredita que vai acontecer no futuro. Eu estou correndo um pouco, esse é o slide mais pesado, eu juro, os outros vão ser muito mais levinhos. Então, a gente passou só na base da pirâmide. Estamos lá na fase, no fundamentação estratégica, que muita gente pensa que esse é só o trabalho da consultoria. Mas não, agora que chega a parte mais legal. Dado tudo isso que a gente falou, essa análisezeira que a gente fez, chamou gente de fora para falar com os executivos, levou os executivos para visitar a startup, fez um auê dentro da empresa. Agora, quais são as implicações disso? Primeira coisa é onde a gente quer chegar. Estratégia é um plano para chegar em algum lugar. Onde a gente quer chegar? Isso aqui tem 2 pilares. Primeiro, qual que é a minha visão? Por que eu quero existir? De fato, isso é quase uma sessão de psicanálise com executivos. Por que essa empresa existe? Por que você acorda de manhã? Não é só para ganhar dinheiro. Tem alguma coisa por trás disso. E sempre tem. Às vezes é ganhar dinheiro mesmo. Mas aí as pessoas falam, cara, eu gosto disso porque eu acho que eu quero ser mais lucrativo. A gente somos pessoas que gostam de dinheiro. Mas tem que ser pensado para não ficar só algo que estamos fazendo o que a gente está fazendo. E depois, dado que essa é a nossa visão e dado tudo aquilo que a gente falou, onde a gente quer chegar? Qual é a nossa receita do futuro? Isso aqui é um misto de projeção, mas não pode ser só projeção. Tem que ser algo que vem das pessoas. Cara, eu acho que a gente consegue pegar um share de tanto. Eu acho que a gente consegue botar a nossa lucratividade em tanto. Algo que seja legal. Geralmente vem dos executivos, vem com um tom de desafio. E será que como a gente quer continuar crescendo? Esses são os 2 pilares. Um pilar emocional, mais lado direito do cérebro, e um pilar mais racional, lado esquerdo do cérebro. Dado que a gente faz tudo isso e a gente já sabe onde a gente quer chegar, a gente tem que saber onde a gente vai jogar para chegar lá. E aqui, a BEM divide isso em 3 grandes blocos. E a gente tem que pensar nos 3 para conseguir ser uma empresa que se adapte e funcione bem. A gente nunca pode abandonar o nosso core, primeiro. Não adianta a gente falar que, beleza, vai ocorrer uma disrupção e vai destruir o meu mercado. Eu não posso destruir, às vezes dá, mas é muito arriscado destruir o meu mercado de uma vez e perder todo o meu dinheiro. Não dá para fazer isso. Você tem que cuidar do seu core de maneira inteligente. Depois disso, tem a segunda layer, que a gente chama de adjacências. São coisas que fazem sentido junto com o core e que a gente pode começar a fazer. Exemplo, locadora de carro. Qual que é o core de locadora de carro? Se eu perguntar para vocês aqui, todo mundo vai falar alugar carro. Faz bastante sentido.
Mas a locadora de carro faz bastante dinheiro vendendo carro usado também. Por quê? Porque compra super barato das montadoras, com um mega desconto, e consegue revender, mesmo com a desvalorização do uso do carro, por um preço melhor do que ela comprou do banco. Isso é uma adjacência. Não vamos discutir aqui qual que é o core, mas são dois mercados que mutuamente se ajudam. O fato de eu ter uma locadora faz com que eu consiga comprar muitos carros. Isso faz com que eu consiga negociar um preço barato com a montadora. Isso faz com que eu consiga vender carros. Mas o business de vender carros é completamente diferente, do ponto de vista de client facing, do business de alugar carros. Certo? O canal de venda é diferente, o cliente é diferente, ele está em outro momento. Um é viajante, o outro é um cara que quer comprar um carro. São coisas distintas, mas que tem muita correlação. Isso aqui são adjacências. Depois, tem o que a gente chama de Engine 2, que a gente traduziu aqui para motor 2, que é, beleza, ninguém vai achar que o salto de evolução de uma locadora é vender carro usado. Isso não é disrupção. O motor 2 eu quero construir um novo core, eu quero quebrar as regras do setor, eu quero fazer um negócio completamente diferente. E aqui eu não vou dar um exemplo para não falar nenhuma besteira, mas tem alguns exemplos de empresas que fizeram isso, né? A Netflix lá atrás, ela, não sei se vocês sabem, a Netflix nasceu como uma empresa que enviava DVDs pelo correio para a casa das pessoas. Imagina a reunião de conselho dessas pessoas no momento lá que estava acontecendo, que estavam vivendo, cara, o Blockbuster está crescendo um monte, esse negócio de correio aqui não está muito bom, tem um negócio que funciona meio mal para vídeo, porque a internet lá era super ruim, super lenta, o que a gente faz? Eles falaram, não, vamos fazer streaming. Mudou completamente o business deles, completamente. Eles tinham que negociar diferente, eles não tinham mais que mandar mídia. Chegou um momento que a decisão é até questionável no meio, mas chegou um momento que o Netflix particionou a empresa. Falou, olha, beleza, o negócio de streaming está dando certo, vou quebrar a empresa no meio e vou colocar um negócio de aluguel de DVD numa empresa separada, para, de fato, assumir o novo core deles. Isso é um exemplo de mega sucesso, mas isso aqui a gente consegue fazer, a gente fez uma discussão dessas, não fui eu que fiz, mas foi um amigo meu dando bem, para uma empresa que faz pincel e escovas. A gente pensa assim, o que é o core da empresa? O core da empresa era fazer coisinhas com cerdas. Então, quais eram as adjacências? Coisas com cerdas que a gente ainda não está fazendo, mas que são meio parecidas, ou coisas que a gente podia adaptar a nossa maquinária para fazer. E qual que é o engine 2 de uma empresa que tem como core capability fazer cerdas no Brasil de maneira eficiente e barata? Eu não vou contar qual foi a resposta, nós temos uma resposta, mas só para vocês verem que isso vale para o Netflix, vale para uma empresa de cerdas. Isso aqui é para falar que isso não é só da gente também. Isso aqui é um quote do Eric Schmidt, que foi o CEO que fez o Google bombar lá atrás, né? Foi o CEO que eles trouxeram meio que como um adulto para tomar conta da casa, enquanto o Larry e o Sergey se desenvolviam. Ele falou isso. Esse teste que eu faço aqui é um teste que a gente faz todo dia. Qual que é o teste? Eu garanto que 70% dos meus recursos estão canalizados para o meu core. 20% estão para as adjacências. Empurrar o limite do core. E 10% estão em moonshots, em apostas. E assim você mantém um portfólio quase como uma alocação de dinheiro na bolsa ou dinheiro de finanças pessoais. Você garante que você não está esquecendo do que é importante, mas você também está botando ali as fichinhas no que pode ter retorno super alto. E esse é um coach real deles, podem pesquisar na internet, é aberto. Tá? É verdade isso que a gente está falando aqui. Eles fazem isso, pelo menos ele falava que fazia isso em 2005. Dado que eu descobri onde jogar, que é o meu mercado, qual é o meu core, qual é a minha adjacência, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer em cada uma das situações? Se eu sou o Netflix e eu quero montar uma empresa de streaming, o que eu tenho que fazer? Tem que ter developer, eu vou ter que ter programador, eu vou ter que ter um servidor importante, vou ter que começar a criar conteúdo, porque vão começar a me boicotar. Não, os canais não vão mais me dar mais sérios. Como ganhar nisso? Às vezes eu tenho que desenvolver estratégias novas. Esse é o passo. Esse aqui é o nosso frame para isso. Não vou passar por ele todo, mas a gente acredita que as empresas que vencem não são boas em tudo. As empresas que vencem são boas em coisas que importam. E são muito boas em coisas que importam. Opa, tem alguém falando aí. São muito boas em coisas que importam. Então, tem 3 grandes categorias de coisas que importam, que a gente está chamando de Capability Spike. Só estou traduzindo em português um pouco mais claro. Recursos de gerenciamento, ou seja, como eu faço a gestão da minha empresa. Então, um exemplo aqui, tem empresas super boas em fazer M&A.
Todo mundo sabe do exemplo da Ambev. Poucas pessoas sabem do exemplo da Cisco. A Cisco, que faz modem, e que é por causa da Cisco que a gente está conseguindo falar aqui, quem faz o backbone da internet, ela cresceu na década de 90 e 2000 comprando empresas. E eles falavam, a Cisco, a principal competência da Cisco é comprar empresas, integrá-las bem e saber que empresas comprar. Gestão de talentos, para bem é super importante fazer gestão de talentos. Nós somos quem somos, não somos ativos tangíveis, somos a Lívia, o Ruben, a Celina que está aqui. Isso é super importante para a gente. Então, isso aqui é um spike que a gente tenta sempre fazer. Inclusive, essa é a função da Lívia e da Celina, achar talentos novos para a gente. Além disso, tem recursos operacionais. Como eu vendo, como eu compro, como eu faço gestão da minha cadeia de suprimentos, como é que eu lido com o meu consumidor, isso aqui pode ser bom ou ruim. Todo mundo aqui lida com um banco. E se você lida com mais de um banco, você sabe que a experiência do consumidor para um banco, tem bancos que são super bons nisso e ganham o mercado por causa disso, por mais que as taxas sejam maiores, e tem bancos mais baratos que são tão ruins nisso que você nem quer interagir. Então, isso aqui, para o caso de bancos, é um capability spike. Em alguns bancos, né? O outro banco pode decidir que não é, e seguir uma outra estratégia. E, por fim, tem os ativos proprietários, que são as coisas que, de fato, a empresa tem. Então, mas aqui não é meu, mas aqui foi o que a gente já tinha, inclusive a gente usa isso para falar com clientes. Quais seriam alguns dos capability spikes da Nike? Isso aqui é mundo hipotético, tá? A gente está conjecturando junto com vocês. Uma delas é comprar tênis barato na Ásia. Mandar fazer o tênis na Ásia e trazer eles a um preço bom aqui para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa. Então, ter uma cadeia de suprimentos eficiente, saber que tênis produzir, quando produzir, como mandar, super importante. Desenvolver produto. Desenvolver tênis. Eles acabaram de fazer um tênis, quem corre aqui, sabe do 4%, o tênis que diz que dá 4% de edge na corrida, que, portanto, você vai bater recorde de maratona com isso. Isso aqui é super importante. Proposta de valor de marca, todo mundo conhece a marca da Nike. E as parcerias, aqui a gente, para quem é de contabilidade, isso aqui não é um ativo tangível, tá? A gente usa uma licença poética para dizer que são ativos reais, coisas que você tem. Uma coisa que a Nike tem são parcerias com os maiores ícones esportivos e mantém isso muito bem. Desde lá da época do Ronaldo Fenômeno, na década de 90, quem ainda se lembra disso, né? No final das contas, esse aqui é a visão da Nike. Sapatos de alto desempenho para atleta suado, aprovado pela Red Sport. Então, essa visão gera onde eles vão jogar, com esses capability spikes, eles vão fazer isso acontecer. E aí, a gente tem que fazer isso virar prioridade. Como que a gente prioriza as coisas na BEM? Chutando? Não. A gente tenta ser o mais quantitativo possível. Então, lembra lá atrás, que eu falei que tinha uma parte do lado esquerdo do cérebro, que a gente definia qual era o nosso full potential? Só um número. Onde estamos hoje? Onde a gente quer chegar? Cada uma das coisas que a gente citou ali atrás, quanto que isso pode contribuir ou prejudicar a minha jornada até aquele número super alto? E a gente quebra isso num nível super detalhado para conseguir montar um plano com base no que a gente acredita que são os principais e as principais iniciativas. Isso aqui, óbvio, não é hard science. Isso aqui depende, tem bastante inferência, tem bastante de confiança, então isso aqui é super difícil de fazer. E é super importante que todo mundo esteja alinhado nas premissas que a gente usa para construir esse tipo de modelo. Eu não quero que vocês saiam daqui achando que a gente sabe fazer a conta perfeita e, portanto, a gente sabe exatamente quanto vai dar dinheiro. Não. O desafio aqui é quais são as contas que a gente tem que fazer bem, quais são os números que a gente tem que estar confortável, para a gente conseguir discutir em cima de números, mas sabendo o que eles significam na realidade. E aí a gente faz aquilo que eu falei. Dado esse caminho, dado essas opções que a gente tem, o que são movimentos sem arrependimento, que eu vou fazer sim ou sim. Quais são as opções que eu quero comprar para dar frente a outra possibilidade? Pensa Google comprando self-driving car, comprando Nest para automação residencial, Amazon fazendo Alexa. Quais são as opções que eu quero criar e quais são as grandes apostas? Que isso aqui eu tenho que acreditar, eu tenho que botar dinheiro e não vai dar para viver botando só o pezinho na água, que eu vou ter que entrar com dinheiro mesmo. Essas são as 3 grandes decisões, tipos de decisões que a gente toma aqui. E para fechar, esse aqui é uma outra tradução que eu acho bom traduzir, mas que eu acho melhor o negócio no inglês. Uma coisa super importante para manter aqui na parte de priorização é o que a gente chama de the power of 10. O teu funcionário mais produtivo, ele vai ser 10 vezes mais produtivo que o cara que está na segunda ou na terceira posição. Então,
saber que tudo na vida tem essa cara de curva exponencial, que o melhor, às vezes, é um múltiplo de vezes melhor que o segundo melhor. Aqui a gente tem que definir o que é prioridade, botar todo o nosso recurso lá, toda a nossa atenção lá, botar as nossas melhores pessoas lá, os nossos maiores recursos lá, para fazer isso funcionar direito. Então, saber o que a gente pode fazer o mínimo necessário e o que a gente tem que ter excelência é esse desafio. Qualquer erro aqui é bastante custoso. Então, isso tudo aqui, no final das contas, e fechando, fazer a estratégia da empresa é montar um plano e as ações que a gente tem que ter e tem que fazer funcionar para atingir um objetivo. No final das contas, é fazer um monte de pessoas diferentes, com ideias diferentes, opiniões diferentes, vidas diferentes, objetivos e vontades diferentes, trabalharem na mesma direção. A gente precisa ter um plano, a gente precisa ter um arcabouço teórico para fazer com que todas essas pessoas trabalhem juntas num sentido que faça sentido para a gente. E esse é o desafio de um CEO, de uma CEO e de uma pessoa que esteja no comando de um grande número de empresas.